Nesta aula, vamos analisar a ação da força centrípeta. Para que ela serve? Quando que ela age? De que maneira que ela age? O que é a força centrípeta? Como eu já disse anteriormente, a força centrípeta é aquela força que age em trajetórias circulares para mudar a direção da velocidade. Lembrem-se que quando um corpo executa um movimento circular uniforme, o valor da velocidade é constante, mas ela sofre mudança de direção e sentido o tempo inteiro. Então vamos observar aqui a figura. Quando o corpo está passando por este ponto, a velocidade é tangente à trajetória. Quando ele for passar por esse ponto, a velocidade tem que continuar tangente à trajetória, porque se ela continuasse nessa direção aqui, nesse sentido, o corpo não realizaria a curva, ele sairia pela tangente. Para mudar essa direção, a gente precisa de uma aceleração, e essa aceleração é a aceleração centrípeta, que a gente já viu lá no movimento circular. Essa aceleração, ela é a responsável pela mudança na direção do vetor velocidade. Ela é calculada por v ao quadrado sobre o raio da trajetória, ou seja, o quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória. E o termo centrípeta significa tudo aquilo que aponta para o centro. Os vetores que representam a aceleração centrípeta, então, eles apontam todos para o centro e vão gerar a mudança na direção e no sentido da velocidade. Então, vamos ver o que acontece aqui no movimento. A velocidade vai mudar a direção, por isso você precisa desse vetor aceleração para mudar essa direção. Nós vimos também nas leis de Newton, no estudo da dinâmica, que toda aceleração vem de uma força resultante diferente de zero. Essa força que age em trajetórias circulares, ela é a força centrípeta. A força centrípeta é aquela que vai dar origem à aceleração para mudar a direção da velocidade. Como a aceleração adquirida pelo corpo tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, numa trajetória circular, nós vamos ter a força centrípeta também apontando para o centro da trajetória, ok? Essa força centrípeta vem da aplicação da segunda lei de Newton. Ela é responsável por manter os corpos presos a uma trajetória circular. Se ela não existisse, o que aconteceria? O corpo que estivesse executando essa trajetória aqui, se não tem força centrípeta, ele vai sair pela tangente em qualquer ponto da trajetória. Como que nós calculamos a força centrípeta? Pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Só que no caso aqui é a aceleração centrípeta que é a responsável pela mudança da direção do movimento. O FCP é a força centrípeta, medida em newtons. O M é a massa do corpo, medida em quilogramas. V é a velocidade do corpo naquele instante, em metro por segundo. E R é o raio da trajetória circular, completa ou não. Aqui nós estamos vendo uma trajetória completa, mas isso aqui poderia ser somente uma curva, e essa curva teria um raio também. Assim como a aceleração centrípeta, a força centrípeta também vai apontar para o centro da trajetória circular. Força centrífuga. Quando um carro executa uma curva para a direita, por exemplo, nós percebemos que o nosso corpo é automaticamente levado para o lado esquerdo, apresentando a tendência de sair da curva feita pelo veículo. Aparentemente, somente aparentemente, uma força puxa a gente para o lado contrário. Daí vem a ideia da força centrífuga, mas a força centrífuga não existe. Esse efeito que a gente percebe é devido à inércia. Por quê? Por inércia, a nossa tendência seria continuar andando em linha reta, porque a força centrípeta para o corpo mudar a direção do movimento foi aplicada sobre o carro e não sobre nós. Então, por inércia, a nossa tendência seria continuar andando em linha reta. Por isso que a gente tem a impressão que está sendo puxado para fora da curva, certo?
Então, aqui a gente tem, ó, o caminho seguido pelo corpo que não estiver sob a ação da força centrípeta vai ser esse aqui, ele vai continuar em linha reta, ele não vai realizar essa curva. Aí, quando o carro vira para cá, a gente cai para o outro lado como se alguma força estivesse puxando para fora, e isso não é verdade. A gente cai porque a nossa tendência seria continuar em linha reta. Vamos fazer então uma análise da força centrípeta em várias trajetórias diferentes, trajetórias circulares. Enquanto a trajetória for horizontal, a gente não precisa se preocupar com a ação da força-peso. Por quê? Se eu tenho um carro realizando uma curva na horizontal, a força-peso estará equilibrada pela força normal. Neste caso, a gente não precisa se preocupar com a ação da força-peso, porque ela não vai participar desse deslocamento aqui que é feito nessa circunferência. Então, para que esse corpo consiga realizar essa curva, a gente sabe que tem que ter ação da força centrípeta, que está orientada para o centro da trajetória. Para o carro não derrapar na curva, essa força tem que ser igual à força de atrito, porque aí eu vou ter uma situação de equilíbrio e ele vai realizar a curva toda sobre a trajetória. Então, para o corpo não derrapar, eu teria que ter força centrípeta igual à força de atrito. Substituindo pela fórmula aqui da força centrípeta, eu terei a massa vezes o quadrado da velocidade dividido por R, que é a fórmula da força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. E no lugar da força de atrito, a fórmula dela, μ vezes a normal. Isso te permite calcular o coeficiente de atrito na curva que o carro estiver fazendo, ou então a máxima velocidade que ele pode realizar essa curva, dependendo do coeficiente de atrito. Se o corpo estiver preso a um fio ligado ao centro da trajetória circular, aí a força centrípeta será igual à tração no fio. Ó, a figura aqui, o garoto pegou um corpo qualquer, amarrou num fio e começou a girar esse corpo numa trajetória horizontal. Neste caso, nesse fio vai surgir uma tração, e essa tração tem o mesmo valor da força centrípeta. Então, força centrípeta é igual a tração vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. Quando a trajetória já não é horizontal, aí a gente precisa começar a se preocupar com a ação da força-peso. Nas estradas, por exemplo, geralmente nas curvas, elas têm uma elevação para evitar que o carro derrape na curva. A resultante centrípeta nessas curvas será sempre entre a força normal e o peso. Então, vamos ver aqui na figura. O carro está realizando essa curva, tem a força-peso agindo sobre ele, que é vertical para baixo, a força normal, que é perpendicular à trajetória, e aqui nós temos a resultante entre essas duas forças, normal e peso. Essa é a resultante centrípeta que vai permitir que esse carro realize essa curva. Como a gente pode observar aqui pelo triângulo, nós temos aqui a força centrípeta, é o cateto oposto ao ângulo θ. E a força peso, que tem o mesmo tamanho, tá vendo? Aqui e aqui, ó, ela pode ser transferida para cá, então eu vou ter um triângulo composto pelas três forças, que são a normal, a força peso e a força centrípeta. Para eu determinar essa resultante, eu tenho o peso é o cateto adjacente e a força resultante centrípeta é o cateto oposto. Então, qual é a relação trigonométrica no triângulo retângulo que vai relacionar cateto oposto com cateto adjacente? É a tangente. Vamos usar a tangente desse ângulo de inclinação aqui da pista, então. Tangente de θ, que é o ângulo de inclinação da pista, vai ser igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, tangente de θ, o cateto oposto é a força centrípeta e o cateto adjacente é a força peso. Então, assim, a força resultante centrípeta vai ser peso vezes tangente do ângulo de inclinação da pista. A gente ainda pode substituir isso aqui pelas fórmulas da força centrípeta, mv ao quadrado sobre r, e da força peso, que é m vezes g.
para calcular, então, o raio da curva, o ângulo de inclinação ou a velocidade que o corpo pode passar nessa curva, nós vamos usar essa relação aqui. Agora, nossa trajetória circular está na vertical, então nós vamos ter ação da força-peso. Como vocês viram, a força-peso é vertical para baixo, então em cada ponto dessa trajetória eu vou demonstrar a força-peso vertical para baixo. Só que agora, como essa trajetória é circular, a gente tem também a ação da força centrípeta. Então, nos 4 pontos principais da trajetória aqui, nós temos a orientação da força centrípeta. Neste caso aqui, no ponto mais baixo, ela é vertical para baixo, aqui ela é horizontal para a direita, aqui ela é vertical para cima, aqui ela é horizontal para a esquerda. Mas eu acabei de falar para vocês que não existe força centrífuga, e essa força aqui deveria estar para o centro da trajetória. Não, porque aqui nós estamos analisando essa força agindo sobre o piloto, não sobre nós que estamos olhando. Para a gente que vai olhar esse movimento, a força centrípeta estaria aqui para baixo, como é a direção e o sentido dela orientado para o centro da trajetória normalmente. Só que não justifica você ficar do lado de fora do globo da morte analisando quem está lá dentro. É o piloto que vai sentir a ação dessas forças, certo? Então, para esses 4 pontos, a gente tem peso e força centrípeta existem. A normal, como ele vai encostar na trajetória, seja o piloto da moto, do globo da morte, seja o piloto do avião, ele vai estar encostado no banco do avião, no assento do avião, seja quem está andando de montanha-russa na hora do looping, você vai ter esse tipo de movimento. E o que vai acontecer? Vai existir uma força normal sobre o corpo que está realizando essa trajetória. Essa força normal, ela tem um valor em cada ponto da trajetória. No ponto mais baixo, ela tem o valor da força-peso mais a força centrípeta. Então, ela é maior nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ela tem o mesmo valor da força centrípeta. No ponto mais alto da trajetória, a normal vai ser igual à força centrípeta menos o peso, ou seja, normal mais peso é igual à força centrípeta. E aqui nós temos a força centrípeta igual a normal. Lembrem-se que isso aqui é uma situação de equilíbrio, a moto não vai cair aqui, então não tem uma resultante diferente de zero. Por isso que a força centrípeta tem que ter o mesmo valor da soma da normal com o peso. E nesse caso aqui, a normal tem que ter o mesmo valor da soma do peso mais a centrípeta. Nesse caso aqui, eu terei a normal igual à força centrípeta, isso vai ser o suficiente para manter esse corpo nesse ponto aqui, certo? A velocidade mínima que o corpo tem ao passar no ponto mais alto para ele não despencar daqui é quando o anormal deixa de existir, ou seja, ele passa muito próximo da trajetória, mas não chega a encostar. Neste caso, para ele passar aqui com a velocidade mínima, a força centrípeta tem que ser igual ao peso. Então, lembre-se, quando a velocidade for mínima para não cair, força centrípeta igual ao peso não tem normal. Só que ninguém é bobo, né? Vai acelerando aqui para aumentar a velocidade para passar lá em cima encostando na trajetória, porque aí é uma segurança para ele não cair. Para ele passar com valor mínimo, ele tem que ter muita segurança, certo? Em lombadas, a análise é feita também em relação à normal. Então, vamos analisar essa trajetória aqui. Eu tenho uma trajetória reta, depois essa trajetória faz uma curva para cima, depois uma curva para baixo. O corpo que estiver percorrendo essa trajetória vai tendo mudança no seu valor de força normal. Que mudanças serão essas? Numa trajetória retilínea horizontal, a gente tem normal igual ao peso, ok? Aí você tem uma situação de equilíbrio. Quando ele sobe uma lombada, para ele não perder o contato com a pista, o
que tem que acontecer? Tem que ter uma força centrípeta, tem que ter um peso e a normal. Essa força centrípeta é a responsável por essa mudança aqui na direção da velocidade. Ele vai realizar uma trajetória circular, por mínima que ela seja. Vocês já passaram numa lombada com uma velocidade muito grande e todo mundo pulou e bateu lá com a cabeça no teto? Então, esse efeito é produzido por essa força centrípeta quando o carro passa na lombada. Vai puxar tudo para cima. Então, para não acontecer dele perder o contato com a pista, de mandar todo mundo aqui para cima, o que tem que acontecer? Um equilíbrio. Então, neste caso, a normal mais a força centrípeta tem que ter o mesmo valor do peso. Se você aumenta a velocidade aqui, você vai aumentar o valor dessa força. Aí você vai ter uma força muito maior para cima do que a que você tem para baixo, que é o peso. Por isso que todo mundo sobe. E quando você desce a lombada, ó, a trajetória circular inverteu o sentido. Então, a força centrípeta vai inverter aqui também, ó, certo? Como ela inverteu, o que vai acontecer? Você vai ter uma normal igual a força centrípeta mais peso, ok? Então, o valor da normal foi mudando ao longo dessa trajetória em função dessas curvas que ocorreram durante a trajetória. Os dois últimos tópicos que a gente tem aqui são os pêndulos. Pêndulo simples, que é aquele que fica num movimento de vai e vem na vertical, e o pêndulo cônico, que a gente vai ver daqui a pouco. O que é o pêndulo simples? Ele consiste numa massa que é amarrada na ponta de um fio que é colocada para oscilar para um lado e para o outro. A gente tem uma trajetória circular. E se tem trajetória circular, nós vamos ter que ter uma resultante centrípeta. No ponto mais baixo da trajetória, quando passa por aqui, essa resultante centrípeta é dada por tração menos peso. Por quê? Ele está amarrado num fio, ele tem tração. Como ele está pendurado, ele tem ação da força-peso, que é M vezes G. Aí ele começa a fazer essa trajetória aqui. A hora que ele chega no ponto mais baixo, se a tração for igual ao peso, ele vai parar aqui. Então, ele tem que ter uma resultante centrípeta, puxando ele para cá para ele continuar a fazer esse movimento. Nesse caso, essa resultante centrípeta vai ter o valor da tração menos o peso, ou seja, quando o pêndulo passa pelo ponto mais baixo, será o maior valor de tração que vai ter nesse fio aqui. E quando ele chega nas extremidades, ele inverte o sentido. Isso significa o quê? Aqui ele não tem velocidade, porque ele vai até aqui, para e retorna, chega no outro lado, ele para e retorna. Então, nesse caso, nós só temos tração e peso, e a resultante entre essas duas forças vai ser mg seno de θ, o mesmo que a gente viu lá atrás. Vamos fazer um triângulo retângulo aqui, o peso está aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo de inclinação, então essa resultante entre tração e peso vai ser m vezes g vezes seno de θ. Para finalizar esse estudo de força centrípeta, vamos analisar o pêndulo cônico. O pêndulo cônico é basicamente igual ao outro, com a diferença que, em vez dele fazer esse movimento de vai e vem, ele vai fazer um movimento circular horizontal aqui. Então, ele também tem um ângulo de inclinação, até onde a gente leva a massa pendular para iniciar esse movimento circular horizontal. Como essa massa está presa através de um fio e com a ação da gravidade, vai surgir nesse fio uma força de tração. A força responsável por esse movimento circular horizontal é a resultante entre a tração e o peso. Transportando essa força-peso aqui para a vertical, nós teremos um triângulo retângulo que é formado pela força de tração, pela força-peso e pela força centrípeta. Mesmo que a gente não transportasse esse triângulo para cá, poderíamos decompor essa força de tração
nas componentes vertical e horizontal, e assim faríamos como resultante nula a TY seria igual ao peso e a TX, que é a do eixo horizontal, seria igual à força centrípeta. Teríamos condições de calcular essa força centrípeta do mesmo jeito, mas é bem mais fácil a gente aplicar aqui esse triângulo retângulo com um ângulo de inclinação. Como o peso é o cateto adjacente e a força centrípeta é o cateto oposto a esse ângulo, a gente pode usar a tangente de inclinação do pêndulo igual a força centrípeta, que é o cateto oposto, dividido pelo peso, que é o cateto adjacente. Multiplicando o cruzado aqui, nós teremos que a força centrípeta ou a força resultante entre tração e peso vai ser igual peso vezes tangente θ. Substituindo aqui no lugar da força centrípeta pela fórmula dela, massa vezes aceleração centrípeta, e no lugar do peso, m vezes g, nós percebemos que a aceleração centrípeta, que é a responsável pelo movimento circular horizontal, não depende da massa pendular, porque nós podemos cortar aqui, ó, massa com massa. Então, chegaremos à aceleração centrípeta igual à gravidade vezes a tangente do ângulo de inclinação. Espero que tenha sido clara essa explicação. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.